Os anos que antecederam 1939 foram marcados por uma crescente tensão na Europa. As nações estavam em um estado de alerta constante, com líderes políticos tentando desesperadamente manter a paz enquanto as nuvens da guerra se acumulavam no horizonte. A diplomacia estava em alta, mas a desconfiança entre os países era palpável. A Alemanha, sob o comando de Adolf Hitler, tornava-se cada vez mais agressiva. Hitler, com sua retórica inflamável e ambições expansionistas, galvanizou a nação alemã. Os comícios nazistas e os desfiles militares tornaram-se uma demonstração regular de força e determinação. A máquina de guerra alemã estava em plena marcha, preparando-se para o que viria a seguir. Hitler almejava criar uma grande Alemanha, tendo o corredor polonês como um obstáculo fundamental. Este corredor, uma faixa estreita de terra, era vital para a Polônia, pois proporcionava acesso ao Mar Báltico. Para Hitler, no entanto, era uma barreira que precisava ser removida para unir todas as terras de língua alemã sob um único Reich. Essa faixa de terra separava a Alemanha da Prússia Oriental e fornecia à Polônia um acesso vital ao Mar Báltico. A importância estratégica do corredor polonês não podia ser subestimada. Para a Polônia, era uma linha de vida econômica e militar. Para a Alemanha, era um ponto de discórdia que precisava ser resolvido para alcançar seus objetivos expansionistas. Hitler exigiu sua devolução e o controle da cidade livre de Danzig. Danzig, uma cidade com uma população predominantemente alemã, era um ponto de tensão. Hitler usou isso como pretexto para suas demandas, alegando que estava apenas buscando justiça para os alemães étnicos. Suas exigências, no entanto, eram parte de um plano maior para expandir o território alemão. A Polônia recusou, determinada a defender sua soberania. Os poloneses, cientes das intenções de Hitler, começaram a se preparar para a defesa. O espírito patriótico estava em alta, e a nação estava unida em sua determinação de resistir à agressão alemã. A recusa polonesa foi um ato de coragem, mas também um prelúdio para o conflito iminente. As políticas de apaziguamento da Grã-Bretanha e da França apenas encorajaram Hitler. As tentativas de evitar a guerra através de concessões foram vistas por Hitler como um sinal de fraqueza. Ele acreditava que as potências ocidentais não tinham a vontade de lutar, o que o encorajou a seguir em frente com seus planos agressivos. A política de apaziguamento, em vez de garantir a paz, acabou por facilitar o caminho para a guerra. No verão de 1939, as negociações haviam fracassado e Hitler planejava secretamente uma invasão. As salas de planejamento militar alemãs estavam em constante atividade, com mapas e estratégias sendo discutidos em detalhes. Hitler e seus generais estavam determinados a lançar uma ofensiva rápida e decisiva. A invasão da Polônia estava se tornando uma realidade inevitável. O mundo prendeu a respiração, preparando-se para a tempestade que estava prestes a se abater. As notícias da iminente invasão se espalharam rapidamente, causando ansiedade e medo em toda a Europa. As pessoas se reuniam em torno de rádios e jornais, esperando por qualquer atualização. A sensação de inevitabilidade era palpável, e o mundo se preparava para enfrentar um conflito que mudaria para sempre o curso da história. Em 23 de agosto de 1939, a Alemanha e a União Soviética assinaram o Pacto Molotov-Ribbentrop. Este acordo, também conhecido como o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, foi um dos eventos mais surpreendentes e controversos da história moderna. Este pacto de não agressão chocou o mundo, pois ninguém esperava que duas potências ideologicamente opostas pudessem chegar a um acordo. O pacto dividia a Europa Oriental em esferas de influência, com a Alemanha e a União Soviética planejando expandir seus territórios às custas de nações menores. A Polônia seria dividida entre a Alemanha e a União Soviética, com a linha de demarcação traçada ao longo dos rios Narew, Vístula e San. Para Hitler, o pacto neutralizava a ameaça de uma guerra em duas frentes, permitindo-lhe concentrar suas forças no Ocidente sem temer um ataque soviético. Para Stalin, representava uma oportunidade de expandir o território soviético sem enfrentar resistência imediata da Alemanha, garantindo tempo para fortalecer suas defesas. O pacto acabou com quaisquer ilusões remanescentes sobre a paz, deixando claro que a guerra era inevitável. A Polônia enfrentava um ataque duplo, presa entre a Alemanha nazista e a União Soviética. A invasão começou em 1º de setembro de 1939, com as forças alemãs atacando pelo oeste e, em 17 de setembro, as forças soviéticas invadindo pelo leste.
A resistência polonesa foi feroz, mas a superioridade numérica e tecnológica dos invasores era esmagadora. Em poucas semanas, a Polônia foi subjugada, marcando o início de um período sombrio de ocupação e sofrimento para o povo polonês. Ao amanhecer de 1º de setembro de 1939, a máquina de guerra alemã entrou em ação. O sol mal havia surgido no horizonte quando as forças alemãs começaram sua ofensiva. Soldados marchavam com precisão militar, enquanto tanques avançavam com um rugido ensurdecedor. A tranquilidade da manhã foi quebrada pelo som de motores e botas marchando. Explosões abalaram Danzig, quando o encouraçado alemão Schleswig-Holstein abriu fogo. As primeiras salvas de artilharia naval marcaram o início de uma campanha devastadora. A cidade, ainda adormecida, foi despertada por uma barragem de fogo e destruição. O poder de fogo do Schleswig-Holstein era imenso, e cada disparo ecoava como um trovão. Aviações alemãs tinham como alvo aeródromos, centros de comunicação e concentrações de tropas. A Luftwaffe, com sua frota de bombardeiros e caças, dominava os céus. As bombas caíam incessantemente, destruindo infraestruturas críticas e semeando o caos entre as forças polonesas. A precisão dos ataques aéreos era letal, deixando um rastro de destruição. A invasão da Polônia havia começado, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. As forças alemãs cruzaram a fronteira com uma velocidade e força impressionantes. A resistência polonesa, embora valente, foi rapidamente sobrepujada pela superioridade tática e tecnológica dos invasores. A guerra total havia sido desencadeada. As táticas da Blitzkrieg combinavam divisões blindadas, infantaria móvel e poder aéreo avassalador. Esta estratégia de guerra relâmpago visava desestabilizar e desorganizar o inimigo rapidamente. Os tanques Panzer, apoiados por infantaria motorizada, avançavam com uma coordenação impressionante, enquanto os aviões da Luftwaffe forneciam suporte aéreo constante. A força aérea polonesa foi dizimada em poucos dias, e os soldados poloneses, embora corajosos, foram superados. Os aeródromos poloneses estavam em ruínas, e os aviões que restavam eram poucos e dispersos. A resistência no solo era feroz, mas a superioridade numérica e tecnológica dos alemães era esmagadora. A Blitzkrieg foi um espetáculo aterrador da guerra moderna. A velocidade e a brutalidade do ataque deixaram o mundo em choque. As imagens da invasão mostravam a eficácia devastadora desta nova forma de guerra, que mudaria para sempre a face dos conflitos militares. A Polônia foi apenas o primeiro ato de uma tragédia global que estava por vir. O exército polonês lutou com determinação e coragem, mas sua estratégia dependia da rápida intervenção da Grã-Bretanha e da França. As táticas da Blitzkrieg alemã provaram ser devastadoramente eficazes. As unidades polonesas foram superadas em manobras e forçadas a recuar constantemente. O governo polonês fugiu de Varsóvia em 6 de setembro, e a capital tornou-se um símbolo de resistência. Apesar dos esforços heróicos, Varsóvia se rendeu em 27 de setembro. A disparidade na força militar era muito grande, mas os soldados poloneses lutaram com bravura. Mesmo com a Blitzkrieg alemã varrendo a Polônia, surgiram focos de feroz resistência. Em Wisna, uma pequena força de soldados poloneses conteve uma força alemã muito maior por 3 dias. A resistência em Wisna tornou-se um símbolo da coragem polonesa. Outra batalha notável ocorreu no rio Bizura, onde o exército polonês lançou uma contraofensiva. A Batalha de Bizura foi o maior confronto da campanha. Apesar do sucesso inicial, as forças polonesas foram eventualmente dominadas. Esses atos de resistência demonstraram o espírito do povo polonês. Em 17 de setembro de 1939, a União Soviética invadiu a Polônia, selando o destino do país. A invasão soviética pegou o governo e os militares poloneses de surpresa. As forças polonesas, já engajadas em combate com os alemães, não estavam em posição de resistir. O Exército Vermelho encontrou pouca resistência e cometeu atrocidades contra civis e soldados poloneses. Com a invasão soviética, o destino da Polônia estava selado. A nação outrora orgulhosa foi dividida entre a Alemanha nazista e a União Soviética. A invasão da Polônia teve consequências catastróficas para o povo polonês. O país foi dividido entre a Alemanha e a União Soviética. O governo polonês operava do exílio em Londres.
Na Polônia, ocupada pelos alemães, os nazistas implementaram uma política de terror e genocídio. Na Polônia, ocupada pelos soviéticos, deportações em massa e execuções dizimaram a população. O massacre da floresta de Katyn permanece como um exemplo assustador da brutalidade soviética. Apesar da ocupação, o espírito polonês permaneceu inabalável. Apesar da brutal ocupação, o espírito polonês se recusou a ser quebrado. Movimentos de resistência, sob o comando do exército interno polonês, engajaram-se em sabotagens e luta armada. O governo polonês no exílio continuou a operar e manteve um pequeno exército. Os pilotos poloneses desempenharam um papel crucial na Batalha da Grã-Bretanha. O povo polonês demonstrou notável resiliência e determinação. Seus sacrifícios e contribuições para a vitória dos aliados jamais seriam esquecidos. A invasão da Polônia marcou o início da Segunda Guerra Mundial. Ela mergulhou o mundo em 6 anos de violência e destruição sem precedentes. A guerra ceifou dezenas de milhões de vidas e moldou o século XX. A invasão levou à ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências. A divisão da Europa em esferas de influência ocidental e soviética lançou uma longa sombra. A bravura e o sacrifício do povo polonês servem de inspiração para todos que valorizam a liberdade e a justiça.